acabamos de descobrir, apenas alguns dias atrás, a Dani, a nossa prima, acabou que ela nos enviou uma mensagem que ela recebeu, né, acho que do Family Search, dizendo que foi encontrada uma correspondência dentro daqueles nomes que a gente estava procurando. E quando ela recebeu essa mensagem, ela me encaminhou imediatamente e pediu para eu dar uma olhada e ver o que eu achava, o que poderia ter de bom nessa informação. E eis que um tesouro estava escondido dentro dessa informação. Por quê? Porque sempre houve uma grande dúvida em relação à família da nossa avó, a Bernardina, né, da Rosa, que era casado com o vô Gloro. O do vô Gloro a gente conseguiu, como eu disse no vídeo anterior, resolver a questão da onde que veio, como é que foi toda a situação, e eu poderia estender aqui um vídeo só sobre aquilo que nós descobrimos, mas agora eu quero focar na família da nossa avó. Bom, quando a gente olhou da Rosa geralmente é um nome português, e alguns até acreditam que tem alguma procedência judaica, mas nós nunca tivemos nenhum tipo de comprovação disso. Até que esse e-mail acabou chegando e, olhando ali para trás, nós descobrimos então da onde vieram os nossos antepassados. Logicamente que quanto mais para trás você vai, e a gente vai fazer esse processo justamente com vocês aí, né, vocês vão ver que a gente vai pegar a partir de um momento, né, da nossa avó, aí vai para nossa bisavó, depois nós vamos para o nosso tataravó, e até chegar em alguns resultados que vocês vão ver aí. Bom, o que nós descobrimos foi que os nossos antepassados, algumas gerações atrás, eles vieram da Ilha dos Açores. Isso mesmo, os nossos antepassados por parte de vó são portugueses, e eles vieram da Ilha dos Açores por volta aí de 1750, na década ali, né, nós não temos preciso a data, mas foi na década de 1750. Se vocês olharem na história do Rio Grande do Sul, vocês vão perceber que em 1750, naquela década, foi quando alguns colonizadores açorianos chegaram, né, ali na região de Viamão, e eles vão fundar, né, são 60 casais, se eu não me engano, vão fundar o Porto dos Casais, que veio a se tornar posteriormente, né, Porto Alegre. Então, pelos dados que nós temos, os nossos antepassados realmente chegaram dos Açores, tá, naquela década. Por que a gente fala isso? Porque um dos nossos antepassados, do registro dele, é que ele nasceu nos Açores por volta de 1730. E um dos filhos, que está dentro da nossa árvore genealógica, os filhos desses que vieram, nasce em Viamão, na década aí de 1750, no final da década de 1750. Ou seja, eles são, se não foram os primeiros casais que chegaram aos 60, foi provavelmente a segunda leva ou algo nesse sentido, tá? Então, primeira coisa que nós constatamos, os nossos antepassados, eles vieram da Ilha dos Açores e se fixaram na região ali de Viamão, e depois o que veio a se tornar a cidade de Porto Alegre, tá? Agora, o que nós precisamos perceber é que durante aí mais ou menos 200 anos, né, entre a chegada deles em 1750 até a época aí da nossa avó, essa família, ela logicamente ela vai crescendo e ela vai se espalhando, né, por outras regiões. E aí não é por acaso que a nossa avó vai com a sua família, a gente não sabe exatamente como, mas ela vai para a região ali de Vacaria, Campestre da Serra, aí conhece o nosso avô e casa com ele, tá? Então, essa é a história da chegada da família vinda de Açores. Bom, a grande pergunta talvez que fica é, mas nós temos mais alguma coisa para trás? Nós temos mais algum tipo de informação a respeito dessa família? Vocês não fazem ideia de quanta informação que nós temos. Então, vieram da Ilha dos Açores. O que é importante também notar é que a Ilha dos Açores tem lá o registro de praticamente todas as pessoas que moravam naquela ilha, e todas as genealogias, ou seja, quem veio de quem, de onde veio, foi para onde, e coisas desse tipo. Então está tudo muito catalogado, está lá no arquivo da ilha, tá? No arquivo de registros da ilha. E com isso nós temos acesso a muita informação. Nós podemos encontrar, então, alguns casos bem interessantes da nossa árvore genealógica. Quando você olha e vai abrindo, claro, quanto mais para trás você vai, você tem mais gente na sua árvore. Então, por exemplo, nós temos um pai e uma mãe, certo? Mas nós temos 4 avós, nós temos 8 bisavós, nós temos 16 tataravós, e assim por diante. Quanto mais para trás você vai, maior é o número. E maior é o número de pessoas, maior é o número de famílias que para trás você vai ter, certo? Então, algumas desses ramos para trás vai acabar que não tem mais registro em algum momento. Mas alguns ramos continuam a ter esses registros. E aqui que entra a questão importante para a gente entender a nossa árvore genealógica. Quanto mais para trás, como eu disse para vocês, maior o número de famílias, maior o número de pessoas. Mas, ao mesmo tempo, menor vai ser porque, com o tempo indo para trás, menos registros você vai ter, menos as pessoas se registravam. E aí a pergunta é, de quem nós temos, então, os registros?
nós temos os registros de pessoas que eram importantes naquela sociedade daquela época. É como eu sempre digo, né? O pobre que a gente diz, né, não tem nem onde cair morto, isso também é verdade em relação à documentação. Por quê? Porque quem não tinha condições financeiras, ele não se preocupava em deixar algum tipo de documentação, não se preocupava em deixar registrado alguma coisa. Agora, quem tinha um status de nobreza, quem tinha alguma condição financeira, né, eles tinham que deixar isso registrado justamente porque eles tinham que dividir as heranças, eles tinham que deixar claro quem era filho de quem para ter a devida herança e assim por diante. Então, o que acontece? Quanto mais para trás, mais difícil é de encontrar. Por outro lado, é mais seleto também as pessoas que a gente vai ter na nossa árvore. Por isso que vocês vão ver que a partir da época dos Açores para trás, nós vamos ter pessoas que são figuras públicas, né, que eram pessoas nobres, que eram pessoas que tinham algum tipo de influência na sociedade. Espero que isso tenha ficado claro. Tá? Então, nesse momento que eles estão nos Açores, acontecem algumas coisas interessantes. Um dos pontos que nós vemos na história, mais para trás ainda, né, é de que a Ilha dos Açores ela foi, vamos assim dizer, colonizada por Portugal por volta do final do século XV, lá por 1480, mais ou menos. Um dos registros que nós temos dos nossos antepassados é um tal de Fernão, né, ou Fernando, né, o que é o nome mais moderno, mas antigamente chamava Fernão. Né. Esse Fernão, ele chegou, o registro diz isso, né, que estão lá nesse cartório, diz que ele chegou na Ilha dos Açores com uma armada. O que é uma armada? É um monte de navio, resumindo a história, um monte de navio, né, navios de guerra. E interessante que exatamente naquela época, os Açores foram anexados oficialmente a Portugal. Então parece que o nosso antepassado ele teve algum tipo de relação nessa chegada ali aos Açores. Tá? Também é interessante que, posteriormente, em 1500 e pouco, existe um outro registro da filha, da neta dele, que é a Isabel, né, que vende uma parte ali da ilha para o governador, né, da ilha, para que fosse construída uma fortaleza, um forte, numa baía. E essa região, chamada Monte Brasil, por sinal, foi então vendida e existe esse registro. Isso significa dizer que esses antepassados eles tinham terras e eles tinham algum tipo de posse e eles tinham acesso às autoridades locais. Tá? Então é bem interessante, quando você olha para trás, você percebe algumas movimentações nesse sentido. Só que esse é, vamos assim dizer, um dos ramos. Temos vários ramos dentro da família, e quando você olha a nossa árvore genealógica, ela praticamente é tomada por pessoas que nasceram, viveram, casaram, morreram nos Açores. Alguns na Ilha da Madeira e outros na Ilha dos Açores. Tá? Então, fica bem claro para todos nós que os nossos antepassados vieram, em primeiro lugar, da Ilha dos Açores, tinham algum tipo de posição lá na ilha, e a grande pergunta que se faz é por que eles saíram de lá e vieram para o Brasil. E aqui é que está o grande ponto. E nós vamos falar sobre isso, e para isso nós temos que falar um pouquinho de história de Portugal. Só que no próximo capítulo dessa nossa jornada pela genealogia, pela história da família.